Pessoal, eu tentei ser muito cuidadoso antes de começar a gravar esse vídeo. Eu li um estudo e eu vou colocar o link aqui na descrição. Vou deixar até pinado nos comentários esse link e eu peço que você leia o link, tá? Porque o link aprofunda muito o que eu tô falando aqui. Aqui é uma análise para vocês sobre o perigo do coronavírus que chegou no Brasil, em especial chegou em São Paulo, e como ele vai afetar seu dia a dia, como o caso é grave, o porquê o caso é grave e o porquê a gente também terá as consequências econômicas e eventualmente políticas dele, tá? A gente checou muito, a gente ficou conversando muito aqui. Primeiro, eu não sou infectologista, não é nossa área, mas a gente sabe muito bem que o papel que lideranças, forças políticas, pessoas com capacidade de influência tem que ter agora, no momento onde as pessoas, dentro de uma democracia, terão que tomar medidas que vão alterar completamente o modo de vida delas, né? E é por conta dessa gravidade, desse papel que eu acho que a gente tem que ter, que eu gravei esse vídeo e que eu peço que você assista até o final. Assiste até o final, eu vou colocar os gráficos aqui junto, você vai entender o perigo desse vírus, que é o coronavírus, o perigo que é potencializado pelo estado atual do Brasil e o porquê que definitivamente nós vamos sentir as consequências dele. Veja só, eu só fui me atentar pro peso e do tamanho do coronavírus agora fazem uns 3 dias. Antes eu também me perguntava, coisa que muita gente está dizendo, ora, mas existem outras doenças que matam muito mais, né? A dengue mata muito no Brasil, uma gripe normal, gripe aviária, né? Por que estamos nos preocupando tanto com esse vírus, né? E aí eu fui entender a natureza da epidemia do coronavírus e o porquê realmente ele está gerando colapso e tanto desespero, tá? Primeira coisa, ele é um vírus que tem uma alta capacidade de expansão, ou seja, ele é epidêmico, né? Ele espalha rápido. O vírus, quando ele está no ar, para passar de uma pessoa para outra, ele é relativamente fácil, ele é um vírus forte no ambiente. O problema aí ao espalhar, ele tem um período de incubação e depois ele vai atacar em especial o pulmão das pessoas, tá? As pessoas mais jovens, elas vão ter um índice de, vamos dizer assim, gravidade, no caso, muito menor, elas podem se tratar em casa. O problema é que as pessoas mais velhas, ou que são imunodeprimidas, ou que têm algum problema no pulmão, elas sim vão ter problemas graves, e elas vão precisar fazer uso de UTIs, e nos casos mais graves, que tem realmente risco à vida, elas vão precisar de ventiladores, são uma espécie de respiradores artificiais, para que elas se mantenham vivas ali no processo de recuperação. E eis o problema que afetou a China, que está afetando a Itália, que está afetando o Irã, que afeta os Estados Unidos e que vai afetar o Brasil, tá? Como ela espalha rápido, cerca de 5% das pessoas vão precisar ir para as UTIs e cerca de 2,5% das pessoas que são infectadas, elas vão precisar desses respiradores. O problema é que nós não temos um número de respiradores, e quando eu digo nós, eu digo o mundo todo, o número de respiradores nos sistemas de saúde disponíveis na demanda que essa epidemia coloca. O que eu quero dizer é, nos Estados Unidos, o país inteiro dos Estados Unidos, ele tem 1.000 respiradores, tá? Isso uma correção, na verdade eu errei os dados aqui, os Estados Unidos possuem apenas 250 respiradores e não 1.000 como eu havia falado. O caso é ainda pior, então numa expectativa de 100.000 casos, vai faltar muito respirador para as vítimas mais graves do corona. Então, se você tiver 100.000 infectados por esse vírus, por exemplo, isso você vai ter 2.500 pessoas precisando desses respiradores. Logo, a demanda vai ficar completamente tomada, né? Ou seja, não vai ter respirador suficiente, e eis o problema que a China enfrentou primeiro naquela província de Wuhan, e que a Itália está enfrentando agora, que é não haver forma de tratamento para as pessoas que se infectam. É importante repetir isso, tá? Existe uma linha que determina aqui qual é a capacidade que os sistemas de saúde nos países têm para atender o problema. E aí existe a explosão do número de infectados. Então, quanto mais infectados você tiver, mais pessoas que vão precisar de respirador vão surgir. E aí, se esse número de pessoas ultrapassar a capacidade instalada de respiradores, eis o problema. Na Itália, por exemplo, os médicos estão tendo que dividir respiradores entre 2 pacientes e, eventualmente, se um paciente fica muito grave, eles abandonam ele e mantêm o respirador só com aquele que tem mais chance de sobreviver, aumentando a letalidade do vírus e aumentando a mortalidade. Entendam, não é que este é um vírus que não tem uma cura, que é um vírus terrível. Não, ele tem cura. O problema é a nossa capacidade instalada de atender a essa cura,
tá? E se os Estados Unidos, que é um país sério, é um país com um sistema de saúde, né, privado em especial muito mais sólido do que o nosso, vai sofrer com isso, se a Itália já está sofrendo, tentem imaginar o Brasil com as instalações que a gente tem e com um sistema de saúde absolutamente caótico, tá? Nossa capacidade instalada é menor e o nosso problema de contenção do vírus, se não fizermos nada, vai gerar uma demanda tão grande por esses aparelhos que aí a gente vai começar a ver esses casos de morte e esse drama todo que a gente está assistindo na Itália. Beleza, entendi. Mas se eu não tenho um número de respiradores suficiente para atender as pessoas, então se nós diminuirmos o número de infectados, ou seja, se nós segurarmos a epidemia, e aí você vai ter um menor número de pessoas precisando desse tipo de atendimento, logo você não vai ter essa crise, certo? De certa forma, sim. Foi assim que a China conseguiu controlar o drama lá. Ela fez duas coisas. Ela, por ser um estado não muito democrático, na verdade nada democrático, ela fez todas as medidas necessárias para fazer com que as pessoas ficassem em quarentena, trancadas em suas casas. Tá? Haviam policiais armados, agentes do governo armado, garantindo que as pessoas não saíssem nas ruas. E dois, ela construiu muito rápido hospitais e unidades de atendimento, tanto com UTIs, tanto também com respiradores, para atender aquela demanda. E assim eles conseguiram brecar a epidemia e assim também eles conseguiram atender os casos mais graves, tá? Esse gráfico aqui que vocês estão vendo demonstra isso, tá? A curva de infectados, ela não pode superar a capacidade instalada. Então, se você reduz o número de pessoas atingidas e ela ficar abaixo da capacidade instalada, você não terá este problema todo, né? O grande sucesso que qualquer país pode ter para segurar o coronavírus é esse. Só que aí nós vamos entrar nessa questão econômica, porque tem muita gente irresponsável, muito vagabundo, tentando politizar a questão, falando que isso é uma invenção da China, isso é invenção globalista, isso é uma gripezinha que estão fazendo um alarde para destruir, sei lá, o Donald Trump, para destruir a manifestação do Bolsonaro, né? E isso é assim... eu fico um pouco chocado que as pessoas estejam nesse nível de ignorância, que essas pessoas são influenciadores e estejam levando pessoas a erro, porque você vai não só levar elas a erro, você pode levar as pessoas à morte, ao óbito, levando as pessoas a acreditar nessa mentirada, nessa baboseira. A questão econômica é o seguinte: para conter o vírus e para não fazer com que o vírus ultrapasse a capacidade instalada do país para atender essas vítimas que precisam de respirador, obviamente que você precisa manter as pessoas em casa. E ao manter as pessoas em casa, você derrete todo o sistema econômico do país. Fábricas param, grandes comércios param, grandes aglomerações urbanas param, o turismo para. E aí você começa a afetar sistemas inteiros econômicos e eles vão ao colapso. Indo ao colapso, a Bolsa de Valores começa a precificar isso, você começa a ter calote, default, você começa a ver bancos com problemas com credores, com devedores deles, e aí, ao assistir isso, nosso sistema como um todo começa a dar pane. E por isso nós estamos vendo uma crise econômica, porque tão logo você passe a conter as pessoas e mantê-las em suas casas, as atividades econômicas vão depreciar. Você vai ter uma queda nas atividades econômicas. Isso é refletido nas bolsas. Isso já nos afetou aqui no Brasil. E nós ainda não começamos a sentir o efeito do coronavírus. Então, é óbvio, vocês entenderam o drama? Para você não ter mortes em massa, você tem que conter pessoas. Para conter pessoas, você vai parar as atividades econômicas. Com isso, você tem uma crise econômica. Então, isso não é conversa mole. A China começou a parar diversas fábricas e a China é a grande fábrica do mundo. Sendo a fábrica do mundo, você para produções em diversos lugares. É uma situação dramática? Sim. E aí chegamos ao Brasil. O coronavírus ele virá com muita força para São Paulo. São Paulo é a principal cidade do país, no principal estado do país. A economia, o PIB do Brasil cresceu 1,1 ano passado, muito pouco. Mas se não fosse o crescimento de São Paulo, que foi acima da média, só teria crescido 0,4%. Ou seja, o Brasil é profundamente dependente de São Paulo em comércio, indústria e serviços. Sua principal cidade, o coração do Brasil, está sendo atingido agora pelo coronavírus. E se a coisa se espalhar por São Paulo e São Paulo parar, a gente vai ter efeitos terríveis para a economia brasileira. O que eu quero dizer é, nós temos que em São Paulo lutar a maior de todas as lutas. Nós temos que fazer uma luta de conscientização que faça com que as pessoas se isolem rápido, para que essa doença não se espalhe, para que o efeito dela passe rápido ao longo de 2, 3,
4 meses, e aí o Brasil não sinta tanto o efeito, tanto das mortes de indivíduos que serão atingidos fatalmente por isso, quanto o efeito econômico que vai fazer com que o Brasil não ande. O que as lideranças têm que fazer? Fazer o convencimento para as pessoas ficarem em casa e os líderes políticos utilizarem o que há de capacidade de investimento para criar leitos e aumentarem a capacidade instalada. É isso o que nós precisamos fazer. E nós precisamos fazer isso desesperadamente. Porque agora o vírus vai começar a crescer aqui em São Paulo na progressão geométrica. A luta para salvar São Paulo é a luta para salvar o Brasil. Então eu tô muito preocupado. Eu moro nessa cidade e eu sei que se a gente para São Paulo, a gente para o Brasil. Diferente da China, onde as principais províncias não foram pegas, aqui é a grande província do Brasil. Aqui precisa ser salvo. E nós precisamos adotar essas medidas. Esse gráfico que você está vendo aí é o gráfico que demonstra, durante a gripe espanhola, como 2 cidades americanas atuaram. Uma delas, a Filadélfia, adotou um caminho. Ela, não, deixa as pessoas terem contato na rua, não deixa as pessoas em casa. O que aconteceu? A gripe disparou. Só assim eles conseguiram perceber que eles fizeram besteira e aí a curva cai. Então é esse gráfico que tem esse pico. Já em St. Louis, eles adotaram outro caminho. Eles, desde o começo, proibiram as pessoas e fizeram com que as pessoas não tivessem contato. As pessoas ficassem em casa, quase numa quarentena. E, resultado, a doença não espalhou tanto. Então, esse gráfico demonstra o que a liderança política tem que ter agora no momento de crise. É convencer as pessoas, e estamos numa democracia, convencimento faz parte, da gravidade do momento e do fato de que as pessoas terão que evitar contato, não vão poder se cumprimentar, não vão poder fazer grandes aglomerações, terão que ficar em casa, eventualmente grandes empresas, metrôs terão que ser evitados. E este é o trabalho que nós temos que fazer. Eu não quero só alarmista, tá? Eu só estou falando aqui todas as medidas que foram adotadas com sucesso na China e em outros locais, em comparação com o problema que nós teremos e em comparação também com os locais que não estão conseguindo conter. O que está acontecendo na Itália é dramático. O que está acontecendo no Irã é dramático. No Irã estão começando a fazer valas comunitárias para você jogar os corpos lá dentro, que podem ser vistos até de satélite, porque são enormes, tá? A gravidade é muito grande. E nós não podemos. A gente sabe muito bem que nós, como Brasil, independente de coronavírus, temos problemas enormes no nosso sistema de saúde. Nós não temos leitos para atender as pessoas. Quando essa gripe, se ela chegar aos mais pobres, porque ela está vindo por enquanto dos mais ricos que chegaram de viagem, as pessoas começarem a lotar o sistema de saúde, não tendo nem maca, que hoje nem maca tem, quanto mais UTI e quanto mais respiradores, este problema será gravíssimo. Aí com consequências políticas, de rebelião social e de uma bagunça que eventualmente ninguém estava esperando, tá? Eu preciso que você espalhe esse vídeo, eu preciso que você entenda o drama que eu coloquei aqui, porque de agora em diante o jogo vai ficar sério. Você que é de São Paulo, saiba da sua missão. Nós temos que conter o vírus aqui. Se nós não contemos, esse problema espalha para o Brasil e nós teremos consequências médicas, pessoais, famílias tendo familiares mortos, econômicas e políticas terríveis. Esse é o meu recado, um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.